palavra do Senhor diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato tendes ouvido nele e fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e se unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura e cólera, ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos e compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Te damos graças, Senhor, por esta hora, em que teu povo te adora, e que cada um de nós venha a este lugar para te exaltar, para dedicar a nossa vida, o nosso coração a ti, e para recebermos do Senhor a instrução para as nossas vidas, de tal forma que tenhamos um viver agradável, um viver piedoso aos teus olhos. E nós te agradecemos pela palavra então lida e que agora será meditada. Pedimos que o teu Espírito comunique essa palavra ao nosso coração. Que o teu Espírito traga essa palavra de fato ao nosso coração, para que haja conserto na nossa vida, conserto na aliança contigo. E se for do teu agrado, nessa noite trazer alguns dos teus eleitos à salvação, que o Senhor mesmo traga essa palavra às suas vidas, para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Poderia sentar. Uma das maiores dificuldades que nós temos enfrentado, desde que começamos essa série de sermões no 31 de dezembro, é distinguir entre a nossa salvação e a nossa religiosidade. Temos colocado como nosso desafio nesse ano crescermos no entendimento da imagem de Cristo para vivermos a imagem de Jesus. Crescermos em direção à imagem do Senhor, sermos transformados à imagem do Senhor.
Porém, o maior problema, com certeza, é quando nós não discernimos se já fomos alcançados pela graça. Quando somos enganados por uma religiosidade apenas. Uma religiosidade que nos traz ou dominicalmente à igreja, ou uma religiosidade que às vezes nos compromete cada dia da semana com a igreja, mas que não produz nada de salvação na nossa vida. As vidas continuam as mesmas, os comportamentos os mesmos, as atitudes as mesmas. Por isso Paulo, quando começou a examinar essa questão no capítulo 4 de Efésios, ele fez questão de começar a examinar a veracidade da salvação daqueles irmãos. Nós temos examinado então dentro do ritmo de Paulo, examinando primeiramente o que em nós opera. Como tem sido o nosso proceder? Porque isso diz muito a respeito da nossa salvação. Começamos observando então o versículo 17, onde Paulo faz essa análise. E a grande questão de Paulo é que se há em nós de fato presença de Cristo excluirá de nós, ainda que paulatinamente, a vida gentílica, a vida dos gentios, a vida dos homens que às vezes até declaram Deus, confessam Deus, mas vivem entregues a si mesmos. Paulo diz, olha, não andem como andam os gentios, e nós temos tentado entender o que é isso. Já observamos que isso passa por 3 sérios problemas. Gentios andam na vaidade dos seus próprios pensamentos, gentios andam obscurecidos de entendimento, gentios andam alheios à vida de Deus. E então nós começamos a examinar o momento que Paulo começa a descrever a razão de uma vida alheia à vida de Deus. Versículo 18, Paulo diz que os gentios vivem alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem. E vimos no domingo passado, começamos a ver a segunda questão, por causa da dureza do seu coração. Eles perderam total sensibilidade àquilo que Deus quer. Então Paulo acrescenta isso ao dizer, os quais, tendo se tornado insensíveis. E esse é o problema, sério. Porque a religiosidade, quando ela é abraçada, a religiosidade, quando ela é vivida, ela é tudo menos sensibilidade. Ela pode cair em extremos. Ela pode se tornar uma religiosidade de amor, 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 amor. E esse amor não é amor, porque ele não confronta o que está errado. O Tripp menciona isso até como uma grande falta de amor, quando você não confronta o que está errado. Porque na verdade você não se importa com o outro. Você não se importa com o destino final dele. Você não quer saber se ele vai ao céu ou ao inferno. O importante é amor. Mas nós podemos cair no outro extremo. Da nossa insensibilidade não reconhecer amor. É o problema do farisaísmo. Nos tornarmos tão legalistas, tão duros com aquilo que acreditamos, que não somos sensíveis ao outro, ao que o outro vive, ao que o outro experimenta. Viver uma vida alheia de Deus nos torna insensíveis nos extremos, tanto pela incapacidade de confrontar, como pela incapacidade de sentir a dor do outro. Examinamos esse problema da insensibilidade, e então Paulo avança nessa análise de uma vida alheia à vida de Deus, dizendo que esses homens
duros nos seus corações, ou endurecidos, ou segundo a palavra grega que refere-se a estar petrificado, não ter mais nenhum tipo de sentimento. Por causa dessa insensibilidade, é normal que os gentios se entreguem à dissolução. E aqui está o que nós queremos começar a examinar hoje à noite. Quando a conversão vem às nossas vidas, a primeira coisa que nós fazemos, ou que nós experimentamos, é abrir mão de vivermos para nós mesmos, a fim de vivermos para Deus e termos em Deus a nossa satisfação. Até antes da conversão, todos nós sabemos o que Paulo estava querendo dizer com a palavra dissolução. A palavra grega que ele utiliza aqui, ela se refere diretamente à ideia de eu viver somente para a minha satisfação. Entregar-se à dissolução é entregar-se a todos os desejos que eu quero viver, que eu quero experimentar, que eu quero ter. A insensibilidade que opera em mim, ela se dá exatamente porque eu já não consigo ver o outro, eu não consigo ver Deus e nem o próximo, eu olho a mim, e todos eles estão a meu serviço. Deus existe para que o meu coração seja atendido. Então nós fazemos campanhas, porque a gente acha que pode subornar Deus para que os meus desejos, a dissolução que opera em mim, seja atendida. Hoje pela manhã, na minha devocional, eu li um capítulo do livro do Jerry Bridges, Graça que Transforma. E Jerry Bridges pontuava uma questão bem interessante sobre isso. Ele falava de algumas pessoas que, por causa dessa insensibilidade, mas o desejo de ter os seus corações atendidos, chegavam a orar a Deus para que determinados desejos fossem atendidos e assim não houvesse pecado. Então ele conta de um homem cuja esposa estava doente, e ele diz: isso foi fato, isso não é uma história apenas ilustrativa, era uma pessoa que ele conhecia, a esposa estava doente, em estado terminal, mas não morria. E aquilo vinha sendo um peso para o coração daquele homem, porque ele estava ficando cansativo. E aí ele começa a orar para que o Senhor mate logo a mulher. E na oração dele ele ainda acha que isso é piedoso, porque ele estaria supostamente evitando a dor da esposa. E ele não percebia que dentro dele o que operava não era piedade, não era desejo amoroso para com a esposa. Era um coração dominado pela dissolução dentro dele. Essa mulher está atrapalhando a minha vida. Essa mulher está gerando cansaço para mim. Essa mulher está gerando despesa para mim. Isso está começando a ficar chato. Mas como esse homem ele é um hipócrita da religião, ele não pode chegar para Deus e dizer: Senhor, eu não aguento mais. Essa mulher está sendo um estorvo para mim. Então ele vai piedosamente, que nem o reverendo Tiago lá em Recife, quando foi no restaurante, e foi a oração mais piedosa que eu já vi até hoje, viu, reverendo?
Estavam reunidos lá no restaurante. Já me lembra dessa história, essa? Eu estava no restaurante. De repente ouvimos o reverendo Tiago: irmãos, em nome do Senhor Jesus, como já se serviram? E nós, sem entender nada, sim, amém. Ele pegou uma baixela, um baita bife de picanha lá para o prato dele, piedosamente, né? Querendo ser agradável a Deus. Ele costuma dizer que depois tem troca. No próximo sermão ele devolve e conta as minhas. Mas você entende? Nós fazemos orações piedosas falsas, hipócritas. Porque na verdade o que opera dentro de nós é dissolução. Não estou dizendo que o reverendo Tiago estava sendo hipócrita, estava sendo muito sincero. Ele queria comer a carne e agradecer ao Senhor. Mas há muitas orações nossas que são hipócritas. Nós chegamos a Deus apenas para atender ao desejo corrupto do coração. E nós não percebemos que isso está baseado na insensibilidade de uma vida sem Deus, de uma vida alheia à vida de Deus. Observe a maioria dos conflitos que você desenvolve na sua vida. A maioria dos casais estão brigando por quê? Porque os desejos do coração operam e eles têm que ser atendidos. Paulo chama isso de dissolução do coração. Eu não sou mais sensível ao outro. Eu não sou mais sensível à dor do outro. E isso é típico da vida alheia à vida de Deus. Uma vida cujo coração já está petrificado, insensível, e se volta para si mesmo. Não é essa a nossa religiosidade moderna? Não é a religiosidade do culto ao eu? Veja as canções que se cantam nos cultos por aí. É tudo voltado para o eu. Eu quero de volta o que é meu. Quero vitória. Quando na década de 90 começaram a cantar os cânticos de guerra, eu achava até bonitinho. Miseravelmente era ministro de louvor e cantava isso na minha igreja lá no Guará 2. Como disseram meus amigos de seminário, parecia o Gugu Liberato, animador de auditório, em vez de ministro de louvor. Ai, ainda bem que Deus se compadece. Mas os cânticos de guerra eram para dizer o quê? Não, nosso Deus vai à frente, Ele vai dar vitória, vai arrebentar. E o que está por trás disso tudo? Os interesses de Deus ou o interesse do pecador que canta? Por que eu quero saber que Deus dá vitória, Ele tem poder, e é isso e aquilo? Para que Ele seja glorificado, os meus desejos sejam atendidos. Qual é a necessidade que você tem de saber que Deus é soberano? Dissolução. A palavra epilseguia que Paulo utiliza que tem esse sentido. Tudo se volta para a minha própria satisfação. Agora, entenda de novo, isso aqui é o comportamento típico de uma pessoa sem Deus. É típico de uma pessoa sem Cristo. Se você olha para a sua vida e começa a identificar isso, se você olha para a sua vida e começa a ver que a sua vida é voltada para você, para que você tenha o seu coração satisfeito, para que você tenha os seus desejos atendidos. Se você fica emburrado ou fica com birrinha, porque o teu desejo não foi atendido, você precisa questionar a sua salvação. A salvação ela é libertadora desse egoísmo que opera dentro de nós. A salvação ela é libertadora dessa podridão que quer dominar o outro para ter o coração satisfeito.
Então eu me preocupo quando eu vejo muitos crentes que se dizem crentes, e quando você começa a conviver com essas pessoas, toda a vida delas é apenas para que o coração delas seja satisfeito. E é interessante porque a ideia que Paulo utiliza quando ele diz eles se entregarem à dissolução é quebrar todos os limites. O ímpio, ele chega num ponto que ele quebra todos os limites de respeito ao outro. É um processo difícil que o pecado vai fazendo no coração do homem. Ele vai tornando o homem cada vez pior. Até que chega um momento que esse homem não tem mais limites para ter os seus desejos atendidos. As pessoas começam a passar por cima das outras, a defraudar as outras, começam a violentar as pessoas. Os ímpios perdem o limite. Eles vão paulatinamente se entregando a isso. Quando a sociedade então perde qualquer noção de limite, ele fica pior. Já um famoso sociólogo ateu chamado Jean Althusser, na década de 70, ele dizia que a sociedade precisa de mecanismos de repressão, porque o homem é inerentemente mau. A tese de Althusser foi um escândalo, porque ele era um famoso sociólogo ateu, e ele vem à academia dizer o homem é inerentemente mau e nós precisamos de mecanismos para reprimir esse homem. Os ímpios realmente têm que se preocupar. E Althusser vai dizer, nós precisamos da polícia como mecanismo de repressão, nós precisamos da escola como mecanismo de repressão, e o que escandalizou meu mundo, nós precisamos da igreja como mecanismo de repressão desse homem mau. O ímpio sabe a desgraça que ele é capaz de fazer, do mesmo jeito que nós sabemos que nós não precisamos reprimir nada. Salvos não são pessoas reprimidas, são pessoas libertas, com uma nova disposição, com um novo coração, que não se voltam mais para si mesmo. Esse salvo pode recair em pecados? Pode. Mas a disposição do coração dele o arrastará ao caminho do certo, do bem. Ele cairá, mas cairá prostrado. Ele cairá em arrependimento. Ele cairá com dores, com lágrimas, porque ele tem que voltar. Ele não é mais o ímpio. Sabe o que é triste? É que tem um monte de crente fazendo a mesma coisa que o ímpio. Ele não sente nenhuma dor. Ele não tem arrependimento. Ele está cheio de soberba no coração. E o que é pior, ele ainda tenta se justificar. Por quê? Ele na verdade quer se entregar à dissolução do seu coração. Eu quero ter a minha vontade atendida, e eu não quero ninguém para atrapalhar o que eu quero viver. Eu não quero ninguém para atrapalhar a maneira que eu decidi viver. Então eu me entrego a mim mesmo. Perfeito para o ímpio, nunca para um salvo. O salvo tem que ter vergonha na cara de desejar um negócio desse. O problema é que falta até a vergonha, que é o próximo ponto que Paulo relaciona. Paulo diz que esses homens se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza.
aqui muda a palavra grega. Ela é uma única palavra que é traduzida com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Isso aqui é uma interpretação do tradutor. E William Barclay, analisando isso aqui, ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz o que Paulo estava dizendo é que esses homens chegam ao ponto de não só extrapolarem os limites, não terem mais limites, como perder a vergonha dos seus atos. Eu não posso esperar do ímpio que ele se arrependa. Ímpio não se arrepende, a menos que ele seja transformado pelo poder do Evangelho, que o traz a Cristo Jesus e que de fato o redime da desgraça do seu coração. Então, ímpio sem a graça salvadora não se arrepende. O ímpio sente culpa, porque ele é a imagem de Deus. Veja esse rapaz com essa música imunda aí fora. Ele não precisa se arrepender com a imundície que ele está ouvindo naquele carro. Só que antigamente, os homens ainda tinham vergonha de ouvir essa porcaria que ele está ouvindo. Os limites acabaram. E os homens não sentem mais nem vergonha, quanto mais culpa. Qual é o problema do ímpio agora? É que ele consegue avançar para um estágio pior. Você achou que o limite era o pior? Não! Não há mais vergonha. E eu vou dizer para você, nós já estamos vendo isso em igrejas. Não se tem mais nem vergonha na cara. E a gente diz, somos crentes. Ah, não, Jesus me mudou. Jesus converteu a minha vida. Vocês lembram da oração do mensalão aqui do DEM? Perfeito com o que Paulo está dizendo. Os homens perderam até a vergonha. Limite não tinha mais. Negócio é dinheiro no bolso. Eles se entregaram à dissolução. O Brunelli se entregou à dissolução com aquela corja de evangélicos que se diz evangélico, usa o nome de Deus de forma profana para envergonhar o Evangelho do Senhor. Se entregaram à dissolução. Não satisfeitos, perdemos a vergonha. Daqui a minha parte da propina. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela vida deste homem, Roberto Arruda, porque tem sido instrumento do Senhor para o teu povo. Cadê a vergonha? Não tem mais. Não tem mais. Agora é só nesse eixo, não em tudo na vida da gente. Há crentes que perderam a vergonha da maneira de viver. Que não tem mais vergonha da maneira como se relacionam. Porque estão entregues ao seu próprio coração. Quando eu ouço a expressão que a verdade tem que ser dita, doa quem doer, eu fico preocupado. Porque eu acredito que a verdade tem que ser dita. Eu acredito que a verdade não pode ser negociada na base de não vou falar porque vai doer. Ela tem que ser falada. Agora me preocupa a ênfase que a gente dá. Porque a pessoa, ela faz questão
tão doa. Ela tem um prazer em fazer o outro sofrer com a sua verdade. E eu pergunto, cadê a vergonha desse tipo de atitude? Porque isso a gente deveria ter vergonha. A verdade nunca deve ser usada para a agressão do outro, mas para a correção do outro. Só que às vezes nós a usamos para agredir. E não temos vergonha mais disso. Quando eu pastoreava lá em Tietê, depois do curso de depressão, que eu dei alguns exemplos que aconteceram em Tietê, os dois pastores miseráveis, pastor Alex e Samuel, assim, agora é só Tietê. Tudo bem. Miseráveis, para quem não conhece a gente, é um tratamento carinhoso, cheio de amor. Miseráveis pecadores. Né? Do mesmo jeito que aqui a gente, seu herege, também é um tratamento carinhoso. Né? Mas lá em Tietê eu lembro de uma escola dominical em que nós tratávamos de uma dessas questões em Hebreus. E falávamos da necessidade da verdade. E um presbítero meu foi dar o exemplo. Ele achou que aquilo seria um testemunho. Quando ele terminou de falar, ele disse: irmão, que testemunho você deu. Porque a esposa dele não era crente. Mas sabe aquela mulher que Paulo diz que, não sendo crente, consente em morar? A palavra consentir que Paulo utiliza tem a ver com a ideia de ela decide cumprir aquilo que Deus quer da vida dela. Ela não é crente, não é convertida, mas ela quer respeitar a lei de Deus. E a mulher dele era essa pessoa. Mas na ânsia de convertê-la, ele pegava pesado com a Bíblia. E aí ele vai lá e aproveita para dar o testemunho da verdade. Ele pegava a Bíblia e esbofeteava a cara da mulher com a Bíblia. É sentido figurado, viu? Deixa bem claro isso. E aí quando ele terminou de falar, eu disse: irmão, que testemunho o seu. Eu não posso esperar mesmo que a sua mulher um dia se converta. E ele tomou um susto. Isso é uma escola dominical. Eu já disse, você tome cuidado se você me perguntar alguma coisa. Eu disse para ele: eu entendo por que ela não se converte. E o que mais me deixa impressionado é que você não sinta vergonha de dar isso ainda como testemunho da igreja. Porque isso não é testemunho. Você devia ter vergonha de usar a palavra de Deus para querer bater na cara dos outros. Mas como ele tinha um coração ensinável, ele foi refletir. 2 dias depois ele chegou e disse: pastor, o senhor estava certo. Depois que eu entendi aquilo, o Senhor Deus me trouxe a vergonha do que eu estava fazendo com a minha esposa. E ele sentou com a esposa, pediu perdão a ela. Uns 2 meses depois eu estava lá visitando-os e ela disse: pastor, eu não sei o que o senhor fala para o meu marido não, viu? Mas agora eu estou vendo um homem crente nele. Você entende a diferença? Os ímpios não têm vergonha dos seus atos, eles ainda se justificam. É porque o senhor não conhece o fulano, o senhor não conhece o meu filho, a minha mulher, meu marido. Ah, pecadores, viu? As suas atitudes deveriam produzir vergonha quando elas são pecaminosas aos olhos de Deus, e nunca buscar justificativa. Então minha pergunta é bem simples: você tem certeza que você conheceu Jesus Cristo? O Cristo que opera no teu coração é o Cristo que te tirou dessa insensibilidade de um coração duro, te livrou de viver para si mesmo na dissolução do seu desejo
e te livrou de viver com a mente cauterizada, já não tendo mais vergonha dos seus atos. Crentes genuínos têm vergonha. E sinceramente eles choram não é a vergonha da sua imagem. Porque essa é outra questão. Tem muita gente que está chorando a vergonha porque a sua imagem foi imaculada. Ai, o que vão pensar de mim? Oh, e agora o que dirão a meu respeito? Crentes genuínos, quando compreendem os seus pecados, têm vergonha da imagem de Cristo que foi adulterada, corrompida, envergonhada diante dos homens. Sinceramente, eu não estou preocupado com a minha imagem, mas com a vergonha do nome de Cristo que está em mim, pela vida que eu estou levando, pelas atitudes que eu estou tendo. O ímpio não tem vergonha exatamente porque ele não tem essa preocupação. Mas o Filho de Deus anda cravado na sua testa: santificado seja teu nome. Uma exposição belíssima do Dr. Russell Shedd sobre esse assunto, ele dizia que essa expressão em grego, ela tem a imagem da marca de escravos. As palavras gregas ali se referiam a essa imagem, daquilo que era gravado no corpo do escravo para saber quem era o seu senhor. E quando diz santificado seja o teu nome, a expressão é como se tivesse gravado na nossa testa: santificado seja o teu nome. E então quando eu peco, o nome de Cristo aqui é envergonhado. Daí nasce a minha vergonha. Quantas vezes você já se envergonhou pelos seus pecados por causa de Cristo? E não por causa de uma falsa imagem que você acha que tem. Porque Ele foi envergonhado na sua atitude. Vocês conhecem muito bem a minha história em 2007. 2006, 2007. Quem não conhece, veja lá no blog da igreja, o sermão Maridos, Amai Vossa Esposa. A minha maior dor em 2007 não era a minha imagem. A minha maior dor era como eu tive a coragem de pecar contra o meu Senhor. Muitas questões foram tendo que ser resolvidas naquele ano diante de Deus. Muitas frases, muitos pensamentos, muitas leituras foram importantes para repensar a minha vida. E uma das frases que me acompanhava aquele período era a frase de São Policarpo, quando jogado para ser devorado pelas bestas feras do Coliseu. Ele foi dada a oportunidade de negar a Cristo Jesus para ter a sua vida salva. Ele, um homem já de 80 e tantos anos, 84, 86 por aí, olhou para os governantes, para a multidão que queria ver o show e disse: há 84 anos ou 86, eu tenho servido a Cristo Jesus. Ele nunca me decepcionou.
como eu o decepcionaria nesse momento? Essa era a minha questão em 2007. Há 34 anos eu servia ao Senhor. Ele nunca me decepcionou. E porque eu expus o nome dele à vergonha. Você entende o problema? Somente os salvos estão destituídos da preocupação com a sua imagem. Porque os salvos sabem que não tem imagem mesmo. A imagem que ele tem é de Deus, a imagem de Deus não é dele. Por isso, meu conselheiro, quando eu disse eu estou chateado porque estão atacando a minha honra, ele disse: que honra! E o que foi impactante para mim não foi ele dizer que honra, porque eu esperava que ele mencionasse o meu pecado. Como é que um cara que faz isso pode ter honra? Não, ele não fez isso, ele olhou para mim e disse: desde quando pecadores têm honra? Quando você achar que tem honra para ser preservada, imagem para ser preservada, você age apenas como um gentil. A honra que tem que ser preservada é de Cristo. É a imagem dele em você. É o nome dele que você carrega. Essa é uma diferença básica entre não convertidos e convertidos. Entre religiosos e salvos. Religiosos estão muito preocupados com o que vão pensar sobre a sua pessoa. Salvos estão preocupados daquilo que irão pensar do seu Senhor por causa da atitude que estão tomando. Paulo termina essa análise para começar agora a tratar, a partir do versículo 20, de como foi a nossa conversão. Antes de entrar diretamente o que a conversão deve manifestar em nós, ele quer examinar como foi que você conheceu Jesus de fato. Então, a partir do próximo domingo, eu quero começar a examinar qual foi o caminho da sua pseudo-salvação. E espero em Deus que após essa série, da segunda parte desse sermão, você possa dizer: sim, eu conheci Cristo pelo caminho certo. Mas se você já parou aqui e disse: pastor, eu estou descobrindo que eu sou uma pessoa que vivo para mim mesmo, para a satisfação de mim mesmo, preocupado com a minha imagem, do que os outros vão pensar de mim, eu preciso lhe dizer com todo amor, com todo carinho: você não é salvo, você não conhece Cristo, porque você ainda vive para você mesmo. E com o mesmo amor e carinho eu tenho que dizer: arrependa-se, porque o único caminho para a tua salvação começa pelo arrependimento e a entrega de todo o teu ser ao Salvador. Feche seus olhos. Senhor, nós nos achegamos diante de Ti. Para suplicar primeiramente que Teu Espírito nos ajude a ter uma noção exata da nossa fé. Se um dia de fato nos achegamos a Ti e cremos de fato em Ti, ou se apenas produzimos em Ti a imagem do que queríamos ver a fim de atender aos nossos corações. Se esta é a verdade, se de fato nunca estivemos em Ti, nunca o nosso coração se saciou em Ti,
que te pedimos, Deus, é que nos perdoes. E aqueles que neste momento entendem que não te conheceram, que o Senhor ouça a súplica de arrependimento e de perdão. E que o Senhor, de uma forma única, comunique às suas vidas o teu amor. Amor que mata o que somos, para vivermos aquilo que Tu és, em santificação progressiva em nossas vidas. Ajuda Teus filhos. Ajuda-nos, te pedimos. Em nome de Jesus.